Será que Lula e Trump têm as mesmas opiniões sobre a exploração de petróleo em território nacional? We have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it. De modo geral, sim. O senhor vai mandar liberar a exploração do petróleo do Amapá? Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. E o que isso tem a ver com o termo tirania da contemporaneidade? Calma que eu te explico. Pedro, por escrito, leia um livro. Nesse vídeo eu vou analisar, do ponto de vista da ética climática, uma matéria que saiu no Globo no dia 13 de 2 de 2025, baseado numa entrevista que Lula deu para a Rádio Diário FM de Macapá, onde ele afirma querer explorar o petróleo na margem equatorial brasileira. Esse canal ainda continua falando sobre livros e o que eu aprendo com eles, mas eu também vou fazer uma espécie de divulgação científica sobre a minha pesquisa acadêmica, e atualmente eu sou mestrando de ética climática. Eu venho estudando o tema já há alguns anos, mas com o passar do tempo, quanto mais eu leio, quanto mais saem dados sobre o assunto, eu vou aprendendo coisas novas. Então deixa aqui embaixo suas opiniões sobre os assuntos que eu tratar nesse vídeo e nos outros, e na medida do possível eu quero dialogar com vocês, tirar algumas dúvidas e aprender coisas novas também. Pois bem, vamos ao vídeo. Como eu falei, a base do vídeo é uma matéria do Globo que tem como título Lenga-lenga e pressão. Por que Lula cobra o IBAMA definição de licença para Petrobras na margem equatorial? E como eu havia dito, ela é baseada numa entrevista que Lula deu a uma rádio de Macapá. A primeira coisa que eu queria destacar, e eu vou compartilhar o trecho aqui com vocês, é que quem puxou o assunto ou pediu a pergunta relacionada à exploração de petróleo na margem equatorial brasileira foi o próprio Lula. Agora, ô Luiz, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu estou aqui aguardando você fazer a pergunta sobre a questão do petróleo. O entrevistador Luiz Melo não ia fazer essa pergunta, ou ia deixar passar essa pergunta. Mas o segundo ponto que eu queria destacar é essa comparação entre Lula e Trump. Na matéria ou na entrevista não se faz nenhum tipo de comparação, mas as repercussões sobre a entrevista fazem esse tipo de comparação, que eu achei muito válida, por isso que eu também estou fazendo. O que os dois têm de similaridade nessa questão é o desejo de explorar o petróleo por parte de Trump, ignorando a agenda climática, mas por parte dos dois, tanto de Lula quanto de Trump, é pelo desenvolvimento econômico. We will be a rich nation again, and it is that liquid gold under our feet that will help to do it. Mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar. Mas é claro que os Estados Unidos e o Brasil estão em posições bem diferentes em cooperação ao combate às mudanças climáticas. Isso eu falarei um pouquinho mais adiante. Voltando à matéria, primeiro perceba que Lula fala que o IBAMA é um órgão do governo, mas parece que está contra o governo. Isso por si só já gera muita polêmica, mas esse não é o foco desse vídeo. O mais importante é que Lula afirma que quer explorar o petróleo caso exista petróleo na região. Mas também na entrevista ele fala que defende a pesquisa, que ele quer pesquisa, e que a pesquisa é uma coisa e a exploração é outra. E aqui eu tenho dois pontos. O primeiro é sobre essa imagem aí que eu vou botar na tela, que a matéria do O Globo disponibiliza. Se vocês conseguirem ver, a Guiana já explorou parte da região ali, que é vizinha à margem equatorial brasileira, e foram descobertos 11 bilhões de barris de petróleo. E além disso, se vocês virem as bacias destacadas, a bacia de Potiguar já é explorada pelo Brasil. É claro que não necessariamente entre essas duas regiões, a bacia de Potiguar e onde a Guiana explorou o petróleo, vai ter petróleo naquela região, mas é muito provável que tenha. E o segundo ponto, e é o que eu acho mais importante, é o argumento de Lula. Essa fala e posição de Lula de querer explorar, mas primeiro a pesquisa, depois a gente vê se vai implementar, é algo que já tem na literatura sobre justiça climática. E nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. E depois a gente vai explorar, é outra discussão. Existe um argumento contra certas pesquisas de tecnologias. O argumento se chama Slippery Slope Argument, ou uma tradução livre é o argumento da ladeira escorregadia. Segundo Daniel Kahles, não sei se pronuncia assim o nome, no livro Climate Engineering, A Normative Perspective, que fala sobre geoengenharia, que é um assunto que eu vou abordar em outro vídeo, ele mostra muito resumidamente como é a estrutura do argumento da ladeira escorregadia. E esse argumento diz que se há investimento, se há pesquisa em alguma tecnologia, a tendência natural é a implementação dessa tecnologia. Portanto, voltando ao caso brasileiro, se a pesquisa for feita pela Petrobras, se existir petróleo ali, a exploração vai ocorrer, ainda mais porque Lula já afirmou que tem vontade de explorar a região. Bom, e por que Lula quer isso? A matéria diz que é porque Lula sofre pressão dos estados que seriam beneficiados pela exploração da região. Mas existe um outro argumento dentro da literatura da ética e justiça climática que pode ser uma justificativa da posição de Lula. Na entrevista, no final de sua fala, Lula diz que a transição energética seria financiada por essas riquezas que estão debaixo dos nossos pés. Até porque dessa riqueza que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética.
E aqui entra a diferença entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil é um país em desenvolvimento e os Estados Unidos já é um país desenvolvido. E esse outro argumento que está na literatura e pode ser usado para justificar a posição de Lula é um argumento que muitos representantes de países em desenvolvimento utilizam para defender ainda o desenvolvimento econômico à base de combustíveis fósseis. Que é o seguinte: não seria justo que as principais potências mundiais, e aí são os principais países da Europa, Estados Unidos, China, tivessem conseguido se desenvolver à base de combustíveis fósseis e agora que é a vez dos países em desenvolvimento conseguirem alcançar certo nível de riqueza, não se poderia fazer por causa do corte de emissões na economia. E isso não quer dizer que esses países em desenvolvimento não estão atrelados a uma agenda que combata as mudanças climáticas, mas querem que os primeiros e principais fardos de uma mudança para uma economia mais verde fique com os países já desenvolvidos. Então o argumento de Lula pode se encaixar mais ou menos nesse argumento de que não seria justo um país em desenvolvimento arcar com os fardos de uma economia limpa, ou de uma economia mais limpa ainda. No entanto, apesar do Brasil ter diminuído em 12% suas emissões em 2023, o Brasil ainda tem uma meta de corte de 67% das emissões até 2035, que foi o que o Brasil estipulou na Contribuição Nacional Determinada, que é um documento que cada país emite desde o Acordo de Paris, dizendo quantos por cento ele ia cortar de suas emissões. Mas é claro que esse corte de 12% das emissões já é algo muito importante. E só lembrando que o Trump saiu do Acordo de Paris quando tomou posse. We will drill, baby, drill. E o Brasil, apesar desse corte nas emissões e ainda ser um país em desenvolvimento, ele é o quinto país que mais emite gases de efeito estufa no mundo. E a sua principal contribuição nessas emissões não é o setor de energia, e sim o de utilização e mudança de terras e florestas, que contribui com o aumento das emissões de gases de efeito estufa através das queimadas e do desmatamento para a agropecuária. Isso está na revista FAPESP de dezembro de 2024. Portanto, o Brasil não é o país mais adequado para usar esse argumento de que não é justo nós termos que cortar emissões. E agora, a minha opinião, ainda embasada na literatura sobre o assunto, me parece um tiro no próprio pé a médio e longo prazo o Brasil querer explorar novos poços de petróleo. Segundo o professor Stephen Gardner, no livro The Perfect Moral Storm, ou A Tempestade Moral Perfeita, a natureza, as futuras gerações e os mais pobres e vulneráveis são os entes que vão mais sofrer com o agravamento das mudanças climáticas. E essa atitude, tanto de Donald Trump quanto de Lula, é uma espécie de passagem de responsabilidade para as futuras gerações. E o professor Gardner fala no mesmo livro que esse tipo de atitude constitui a tirania da contemporaneidade. E o que seria isso? A nossa geração ou gerações contemporâneas poderiam aproveitar todo o bônus da exploração de combustíveis fósseis sem terem que lidar com o agravamento das mudanças climáticas e nem com o fardo de combatê-las. Tudo isso ficaria para as futuras gerações. E isso não configura uma troca justa entre nossas gerações e as futuras gerações. Por quê? Eles não têm poder de barganha conosco e eles não podem ter uma contrapartida de dividir o ônus que nós causamos. Elas não estão em pé de igualdade conosco. Por isso Gardner chama essa atitude de querer se desenvolver ainda mais economicamente a partir dos combustíveis fósseis uma tirania da contemporaneidade. E por fim, não existe uma comparação entre as ideologias de Lula e Trump. Não é isso que eu estou fazendo aqui. E mesmo no aspecto que eu abordei aqui, que é a exploração de petróleo, como eu já disse, o Brasil e os Estados Unidos estão historicamente e atualmente em posições muito diferentes. Mas certamente, independente das posições, esse tipo de decisão de continuar explorando novos poços de petróleo aumentarão as emissões de gases de efeito estufa e serão muito prejudiciais para nós e para as futuras gerações. Se vocês quiserem ver um vídeo que eu continuo falando sobre política, mas dessa vez falando como o presidente da Ucrânia chegou no poder, eu vou deixar o vídeo aqui do lado para vocês darem uma olhada. Mas é isso, valeu, beijo.